A África está situada sobre uma vasta colina de descobertas incrivelmente surpreendentes e inacreditáveis que ainda hoje impressionam os cientistas. Essas descobertas são de tirar o fôlego e, se não fossem mencionadas, nunca seriam acreditadas. Neste vídeo, compartilharemos com você 20 coisas que os cientistas descobriram na África que chocaram o mundo. O número 20 é: mergulho no buraco azul. Aninhado ao longo da costa do Mar Vermelho no Egito, encontra-se uma maravilha natural que há gerações cativa mergulhadores e aventureiros. Conhecido como buraco azul, este sumidouro subaquático em Dahab possui uma profundidade de mais de 100 metros, e é cercado por penhascos íngremes que se estendem até as águas cristalinas abaixo. O buraco azul não é para os fracos de coração. Os mergulhadores devem ser certificados e experientes em mergulho profundo para explorar suas profundezas com segurança. Mas, para aqueles que se atrevem a mergulhar, as recompensas são imensas. Cardumes de peixes coloridos e corais vibrantes podem ser avistados nas águas azuis profundas. No entanto, a beleza do buraco azul também é acompanhada de tragédia, pois já tirou a vida de muitos mergulhadores inexperientes, ganhando a reputação de um dos locais de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não haja registro oficial, alguns estimam que as mortes no local cheguem a 200 nos últimos anos. O número 19 é Homo naledi. Em 2013, um grupo de exploradores de cavernas fez uma descoberta que reescreveria a história da evolução humana. Em uma câmara remota do sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, eles encontraram um tesouro de ossos pertencentes a uma espécie humana até então desconhecida, agora conhecida como Homo naledi. A escavação da câmara foi uma tarefa desafiadora, pois as passagens estreitas e as rochas pontiagudas dificultavam a movimentação de um adulto. Por causa disso, foi necessário recrutar um grupo de mulheres jovens que eram pequenas o suficiente para caber dentro da caverna. Os ossos do Homo naledi exibiam uma combinação de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que essa espécie existiu ao lado dos nossos próprios ancestrais, os Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel na formação da evolução humana. O que torna o Homo naledi único é o seu pequeno tamanho cerebral, acreditado ser 1/3 do tamanho do nosso. Suas mãos e pés, no entanto, sugerem uma maior capacidade de manipular objetos, levando os cientistas a acreditar que o Homo naledi era capaz de comportamentos complexos e podia ter uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar dessas descobertas empolgantes, a idade exata do Homo naledi permanece um mistério. Técnicas de datação radiométrica colocam os ossos entre 236.000 e 335.000 anos, mas são necessárias mais pesquisas para determinar seu lugar exato na linha do tempo da evolução humana. Até hoje, os cientistas continuam intrigados sobre como os múltiplos esqueletos do Homo naledi encontraram seu lugar final na caverna onde foram encontrados. Alguns especialistas sugerem que a câmara pode ter servido como um local de sepultamento, enquanto outros especulam que a caverna pode ter sido uma armadilha mortal, levando à morte de um grupo inteiro de humanos primitivos. O número 18 é: descoberta de um novo continente e oceano na região de Afar, na Etiópia, no coração da África Oriental, encontra-se um fenômeno geológico que tem captado a atenção de cientistas e aventureiros: a separação do continente africano. Por milhões de anos, o continente africano tem lentamente se dividido, e a região de Afar é o ponto central desse incrível evento. A região de Afar está localizada na junção de 3 placas tectônicas: a placa Núbia, a placa Arábica e a placa Somali. Essas placas estão em constante movimento, empurrando e puxando umas contra as outras. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina, permitindo que o magma do manto suba à superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers. É nesse ambiente volátil que a separação da África está ocorrendo. O único sinal desse processo lento, mas constante, é uma fissura de 56 quilômetros de extensão, que se formou em 2005. A fissura está localizada na região conhecida como Vale do Rift da África Oriental e mede mais de 15 metros de profundidade e 20 metros de largura. Cientistas preveem que, daqui a milhões de anos, o Rift se expandirá e quebrará a África em 2 continentes. O continente menor incluirá a Somália atual e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior incluirá o restante do continente. Como resultado, um novo oceano eventualmente se formará entre a África Oriental e a Península Arábica. Essa possibilidade cria a perspectiva de que países como Quênia e Uganda possam desenvolver uma linha costeira devido à formação do novo oceano. O número 17 é: árvores mortas e assustadoras em Deadfly. Profundamente no deserto da Namíbia, encontra-se um lugar que parece saído de uma pintura surrealista. Em uma bacia de argila branca chamada Deadfly,
há uma paisagem assombrosa de árvores antigas e mortas que foram queimadas pelo implacável sol africano. É difícil imaginar agora, mas há apenas 900 anos, Deadfly, que significa pântano morto, era um oásis próspero, repleto de vida e vitalidade. No entanto, à medida que o clima secou e o deserto se expandiu, o vale foi cortado de sua fonte de água por imponentes dunas de areia. A floresta exuberante morreu, deixando para trás apenas os esqueletos das árvores que ainda permanecem hoje, como silhuetas escuras contra o céu, com seus galhos retorcidos se erguendo como dedos ossudos. O clima seco é tão severo que as árvores não foram capazes de se decompor adequadamente, deixando-as preservadas como lembretes assombrosos do passado. É um local que atrai fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo para testemunhar sua beleza fantasmagórica. O contraste entre a bacia de argila branca e as árvores enegrecidas cria uma atmosfera dramática e de outro mundo, e a ausência de qualquer vegetação na área dá a sensação de estar em um lugar desolado e esquecido. O número 16 é o Olho do Saara e a cidade perdida de Atlântida. A estrutura Richat, também conhecida como o Olho Azul do Saara, é uma maravilha geológica encontrada na vasta extensão do deserto do Saara, na Mauritânia. Esse marco impressionante é um fenômeno natural que tem intrigado cientistas e aventureiros por décadas. A formação circular mede aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro, tornando-se uma das maiores e mais marcantes estruturas visíveis do espaço. O centro da estrutura Richat é um planalto elevado que se ergue a mais de 180 metros acima do solo do deserto. Em torno do planalto, há anéis concêntricos de rocha que formam uma série de cristas e vales, dando à estrutura a aparência de um gigantesco alvo. As camadas de rocha são compostas de rochas sedimentares antigas, incluindo arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, que gradualmente expôs as diferentes camadas de rocha e criou o padrão circular único. No entanto, algumas pessoas têm teorias diferentes sobre a origem desta estrutura enigmática. Alguns especulam que poderia ser os restos da cidade perdida de Atlântida, mencionada em textos antigos pelo filósofo grego Platão. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, a possibilidade continua intrigante para muitos. Os anéis concêntricos e a forma circular da estrutura Richat também levaram alguns a acreditar que foi uma construção feita pelo homem. Seja uma formação natural ou os restos de uma civilização perdida, a estrutura Richat continua a capturar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. O número 15 é dinossauro descoberto no Zimbábue. Nas remotas regiões selvagens do Zimbábue, uma equipe de cientistas, em duas expedições realizadas em 2017 e 2019, desenterrou os restos do dinossauro mais antigo da África, o Mibresaurus haati. Essa descoberta fascinante representou um avanço significativo no campo da paleontologia. O nome Mibresaurus deriva da língua local Shona, da região onde os fósseis foram encontrados, e a espécie foi batizada de Haati em homenagem ao paleontólogo Michael Haati, que primeiro relatou fósseis na área. O Mibresaurus haati é acreditado ter vagado pela Terra há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico. Era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 2 metros de comprimento e pesando aproximadamente 27 quilos. Seu corpo esguio e pescoço longo permitiam alcançar vegetação em lugares de difícil acesso. Embora a descoberta do Mibresaurus haati seja indubitavelmente empolgante, os pesquisadores estão entusiasmados com as possibilidades que ela apresenta para desvendar mais informações sobre o passado pré-histórico da África. A descoberta sugere que o Zimbábue foi, em tempos antigos, lar de uma ampla diversidade de dinossauros, e novas explorações podem revelar ainda mais achados fascinantes. O número 14 é cabeças não identificadas descobertas em Lydenburg. Em Lydenburg, África do Sul, um jovem garoto fez uma descoberta revolucionária que abalaria o mundo arqueológico. Carl Ludwig von Besing estava brincando inocentemente na fazenda de seu pai em 1957 quando encontrou peças peculiares de cerâmica no solo. Ele havia descoberto as cabeças de Lydenburg, uma série de artefatos fascinantes que se tornariam alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. Inicialmente fragmentadas e espalhadas, as cabeças foram cuidadosamente escavadas e reconstruídas na Universidade da Cidade do Cabo. No total, 7 cabeças foram reconstituídas, 2 grandes e 5 pequenas. 6 dessas cabeças exibem características humanas, enquanto a 7ª possui traços animalísticos marcantes. Curiosamente, 4 das cabeças menores compartilham semelhanças em escala e design, levando muitos a acreditar que foram criadas como um grupo. Após extensas análises de datação por carbono,
As cabeças foram datadas aproximadamente de 490 d.C. Especialistas sugerem que elas eram usadas para fins cerimoniais pelos habitantes da Idade do Ferro devido aos pequenos buracos encontrados nas laterais das cabeças menores. Esses buracos provavelmente eram usados para conectar as cabeças a postes ou trajes durante performances. Hoje, essas notáveis cabeças estão em exibição no Museu Sul-Africano na Cidade do Cabo. O número 13 é Pedras Azuis do Céu Alienígena. Imagine segurar em suas mãos uma pedra que dizem ter vindo dos céus. Esta é a história das estranhas pedras azuis que o geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pittoni obteve de um chefe fula em Serra Leoa, na África Ocidental, em 1990. Segundo a tribo, as pedras foram dadas a eles por visitantes extraterrestres do céu. As misteriosas pedras eram diferentes de tudo que Pittoni havia visto antes. Quando ele as levou para a Europa e as enviou para laboratórios de pesquisa para testes, foi descoberto que eram únicas e não correspondiam a nenhum mineral conhecido. Apesar dos testes extensivos, os pesquisadores não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando uma peça foi reduzida a partículas finas e vista sob um microscópio, a cor azul era invisível. Nem calor extremo nem ácido conseguiam alterar ou quebrar as pedras. Pittoni acreditava que a pedra azul se assemelhava mais a uma turquesa pura, encontrada no peito dos sacerdotes egípcios, e até a chamou de Pedra do Céu, uma frase que significa que ela é diferente de qualquer outra gema conhecida pelo homem. Então, de onde vieram essas pedras? Elas eram realmente um presente de visitantes extraterrestres ou guardam segredos de civilizações antigas que há muito foram esquecidas? A origem dessas pedras continua sendo um mistério, deixando muitas perguntas sem resposta e alimentando especulações sobre seu verdadeiro significado e origem. O número 12 é Criança de Taung. Em 1924, operários em Taung, na África do Sul, fizeram uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história humana. Enquanto trabalhavam em depósitos de calcário na Buston Lime Works, eles encontraram o pequeno crânio de uma criança. O crânio foi levado à atenção de Raymond Dart, um anatomista e antropólogo que imediatamente reconheceu sua importância. Dart teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo, ou seja, um ancestral humano primitivo que viveu aproximadamente 2,8 milhões de anos atrás. Dart nomeou a nova espécie como Australopithecus africanus, ou macaco do sul da África. Na época em que a criança de Taung foi descoberta, a maioria das pessoas acreditava que os primeiros ancestrais humanos tinham se originado na Europa. No entanto, a criança de Taung desafiou essa teoria, sendo o primeiro fóssil de um hominídeo primitivo encontrado na África. Essa descoberta forneceu evidências claras de que a África era o berço da humanidade e apoiou a teoria Out of Africa, que afirma que os humanos modernos evoluíram na África antes de migrar para outras partes do mundo. Não apenas a criança de Taung confirmou essa teoria, mas também apresentou características anatômicas significativas. Tinha um tamanho de cérebro e dentes semelhantes aos dos macacos, mas seu crânio e arco dentário eram semelhantes aos dos humanos, representando uma forma intermediária entre os dois. Entre 1936 e 1947, vários outros fósseis de Australopithecus foram desenterrados na África do Sul, desta vez pertencendo a espécimes adultos. Essas descobertas deram mais suporte à afirmação inicial de Dart de que a criança de Taung era de fato um ancestral humano primitivo. Hoje, a criança de Taung é reverenciada como uma peça vital da história humana, e sua descoberta revolucionou o campo da paleoantropologia, mudando para sempre nossa compreensão de onde viemos e como chegamos aqui. O número 11 é Deserto do Saara, África. Feche os olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Uma vasta extensão de areia, o sol brilhando acima e nenhuma fonte de água à vista. Você está certo, é exatamente isso que o deserto do Saara é. De fato, é o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior no geral, depois da Antártida e do Ártico, cobrindo incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados, quase do mesmo tamanho que a China. Não é apenas vasto, mas também misterioso. Acredite ou não, há cerca de 11 mil anos, o deserto nem sempre foi quente, seco e implacável. A área era verde, cheia de lagos, rios e pradarias que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e uma série de outras criaturas. Esse Saara verde ocorreu devido à constante mudança da rotação orbital da Terra em torno de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Quando a Terra se inclina em ângulos diferentes, isso altera como a radiação solar consegue penetrar na atmosfera terrestre. Isso significava que durante a Savana Verde, os trópicos recebiam mais radiação solar do Sol, e as chuvas de verão e inverno alcançavam o coração do deserto agora estéril. Essa chuva aumentada,
por sua vez, permitia o crescimento de uma impressionante diversidade de flora e fauna. Mas, há cerca de 5.000 anos, o Saara começou a secar novamente, e acredita-se que tenha sido devido a razões geográficas que tiveram pouco a ver com os seres humanos. Portanto, enquanto o Saara pode ser seco e desolado agora, há esperança no horizonte. Especialistas acreditam que daqui a cerca de 15.000 anos, a região poderia se transformar novamente em um paraíso verde e fértil. O número 10 é Stonehenge da África. Localizado a cerca de 700 milhas ao sul da Grande Pirâmide de Gizé e a cerca de 60 milhas a oeste do Nilo, encontra-se um complexo de pedras que rivaliza até mesmo com o famoso Stonehenge da Inglaterra. É conhecido como a Nabta Playa. A Nabta Playa foi descoberta pela primeira vez na década de 1970 por uma equipe de arqueólogos. Eles encontraram uma série de estruturas de pedra que pareciam estar alinhadas com as estrelas, levando alguns a se referirem ao local como o Stonehenge da África. Mas, ao contrário de seu homólogo mais famoso na Inglaterra, a Nabta Playa é muito mais antiga, remontando a mais de 7.000 anos. O local inclui uma série de círculos de pedra, megalitos e outras estruturas que se pensa terem sido usadas para observações astronômicas e como um calendário para rastrear as mudanças das estações. As pessoas antigas que construíram essas estruturas provavelmente eram pastores nômades que viajavam pela região com seus animais. A estrutura mais significativa da Nabta Playa é o círculo de pedra do calendário, que é composto por 4 pares de grandes pedras e uma variedade de outras menores. Arqueoastrônomos e arqueólogos confirmaram em um estudo publicado em 2007 que as pedras possivelmente estavam alinhadas com as estrelas Sirius e Arcturus, o sistema estelar Alpha Centauri e o cinturão de Orion. Você também deve saber que a importância histórica do local foi ameaçada após turistas e visitantes começarem a vandalizar as pedras e movê-las, eventualmente alterando o alinhamento. Em resposta, as pedras foram realocadas para o Museu Núbio em Aswan, Egito, onde os visitantes agora podem ver o monumento em sua formação original a uma distância segura. O número 9 é Maurícios. A deslumbrante ilha de Maurícios, localizada a sudeste da costa da África, é lar de uma variedade diversificada de flora e fauna e recifes de coral espetaculares. Entre essas maravilhas naturais está uma visão incrível que tem fascinado visitantes por anos, a chamada cachoeira subaquática. Vista da costa, pode não parecer muito, mas uma vez que você sobrevoa a ilha em um passeio de helicóptero, vai notar algo verdadeiramente fascinante. A linha costeira parece dar lugar a uma magnífica cachoeira fluindo sob as ondas. O local é de tirar o fôlego. No entanto, a verdade é que a chamada cachoeira é na verdade uma ilusão de ótica causada por depósitos de areia e sedimentos deslizando pela encosta e caindo nas profundezas abaixo. Conforme a areia e os sedimentos escorrem do fundo do oceano, criam a ilusão de uma cachoeira ou da ilha sendo sugada para um vasto ralo. Apesar de não ser uma cachoeira real, esse fenômeno ainda cativa os visitantes de Maurícios, que se maravilham com a incrível beleza natural desta ilha única no Oceano Índico. O número 8 é Pássaro de Saqqara. Em 1898, arqueólogos descobriram um artefato que iria despertar a imaginação de pesquisadores e leigos, o chamado Pássaro de Saqqara. Este artefato, encontrado em uma tumba em Saqqara, Egito, estima-se ter 2.200 anos de idade e tem a forma de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. Sua envergadura mede 180 milímetros e pesa 39,12 gramas. Apesar de sua antiguidade, o propósito do Pássaro de Saqqara permanece um mistério. A falta de documentação da época em que foi feito apenas aumenta o mistério, e sua natureza enigmática alimentou especulações de que os antigos egípcios poderiam ter compreendido os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que o Pássaro de Saqqara poderia ter sido um modelo funcional de uma aeronave ou planador. No entanto, nem todos estão convencidos. Pesquisadores tradicionais sugerem que o Pássaro de Saqqara é apenas um brinquedo infantil, uma escultura de um pássaro real ou uma antiga veleta. No entanto, a controvérsia em torno do Pássaro de Saqqara continua até hoje. O que você acha? Será que os antigos egípcios possuíam conhecimento de aerodinâmica que ainda não descobrimos, ou o Pássaro de Saqqara é apenas um artefato fascinante, mas no fim das contas mundano? O número 7 é Burkina Faso. Em Burkina Faso, na aldeia à beira do lago de Bazou, ocorre um fenômeno incomum que desafia a norma do que sabemos sobre crocodilos. Enquanto os crocodilos são conhecidos por sua natureza mortal e reputação impiedosa, em Bazou eles têm uma reputação diferente, uma que envolve ser amigável e até brincalhão com os humanos. Segundo a lenda local,
a inesperada relação com esses predadores remonta pelo menos ao século XV. Naquela época, uma seca atingiu a pequena aldeia de Bazu, deixando seus habitantes sedentos e desesperados. Foi então que crocodilos guardiões surgiram e levaram os aldeões sedentos para um lago escondido onde poderiam saciar sua sede. Para mostrar sua gratidão, os aldeões realizaram uma festa para agradecer a esses crocodilos, marcando o início de um vínculo especial entre os dois. Todos os anos, os moradores locais celebram uma grande cerimônia chamada Lacra, onde fazem sacrifícios e pedem aos crocodilos que concedam seus desejos de saúde, prosperidade e uma boa colheita. Em Bazu, é comum encontrar crocodilos nos pátios das famílias locais durante a estação seca. Em outras épocas, os crocodilos vagam pela aldeia em busca de lugares seguros para botar seus ovos, e os moradores protegem os ninhos de predadores. Os habitantes locais até acreditam que essas criaturas inofensivas representam as almas de seus ancestrais, realizando funerais para os crocodilos quando morrem, enterrando-os em caixões semelhantes aos usados para humanos. O número 6 é Vodou na África. No oeste da África, o Vodou é uma religião amplamente praticada, que também se espalhou para outras partes do mundo devido ao abundante comércio de escravos. No entanto, o pequeno país do Benin é considerado o berço do Vodou. Na verdade, mais de 40% da população segue o Vodou como uma religião oficial. No Benin, o país 8 celebra o Dia do Vodou como feriado público, e há Museu Nacional do Vodou dedicado a esta religião única. Apesar de sua reputação como magia negra ou maléfica, para o povo do Benin, o Vodou é uma forma completa de vida, abrangendo cultura, filosofia, idioma, arte, dança, música e medicina. O mundo espiritual do Vodou consiste em Mavu, o Ser Supremo, e cerca de 100 divindades que representam diferentes fenômenos, como guerra, doença, cura, terra, tempestades e muitas outras coisas. Sacerdotes de Vodou invocam esses deuses para intervir em nome das pessoas comuns. Eles também podem usar ervas para curar os doentes ou possivelmente envenenar inimigos. Em alguns casos, oferendas, como frango, carneiro ou álcool, são oferecidas à divindade, seja como pedido de ajuda ou em gratidão pelos desejos concedidos. As pessoas buscam ajuda de sacerdotes de Vodou em uma variedade de questões, incluindo a cura de doenças, encontrar um emprego, fechar um negócio, encontrar um cônjuge ou ter um filho. O número 5 é Círculos de Fadas no Deserto. No vasto e aparentemente árido deserto da Namíbia, existe um mistério que tem intrigado os cientistas há décadas: os círculos de fadas namibianos. Esses enigmáticos círculos, cada um com cerca de 12 metros, aparecem como manchas perfeitamente redondas de terra estéril cercadas por vegetação exuberante. O que é mais surpreendente é que existem milhões deles espalhados por 1.780 quilômetros das planícies áridas do sul da África. Inúmeras teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar a origem desses círculos, mas nenhuma foi capaz de fornecer uma resposta definitiva. Uma teoria sugere que a presença dos círculos de fadas é obra de térmitas que se alimentam da grama desde suas raízes. Outros, por outro lado, sugerem que as plantas de alguma forma estão sendo induzidas a crescer nesse padrão incomum por conta própria. Alguns até especulam que eles podem ser a chave para entender como a vida pode prosperar em um ambiente tão hostil. Os visitantes da região podem explorar os círculos de fadas a pé ou de avião, maravilhando-se com sua beleza incomum e ponderando sobre o mistério que os cerca. Sejam os círculos obra de fadas místicas ou simplesmente um fenômeno natural, eles permanecem um dos mistérios mais fascinantes do mundo natural. O número 4 é Caixões Fantasia de Gana. Na costa sul de Gana, a morte não é um assunto sombrio, mas sim uma questão de moda. O povo Gal de Gana elevou a arte da fabricação de caixões a um patamar completamente novo com seus notáveis caixões fantasia. Esses caixões não são os típicos caixões que você pode imaginar. Em vez disso, eles vêm em diferentes formas e designs que representam a profissão, paixão ou status da pessoa falecida. Por exemplo, um caixão em forma de microfone é usado para um músico ou orador público, enquanto um caixão em forma de carro é feito para um motorista. Um caixão em forma de avião é projetado para homenagear um piloto, e um caixão em forma de leão é usado para um chefe. A habilidade envolvida na concepção desses caixões é impressionante, com detalhes intricados que deixam muitos maravilhados. Esses caixões tornaram-se tão populares que estão sendo exportados para outros países, incluindo Estados Unidos e Europa. Embora esses caixões possam parecer excêntricos e até bizarros para alguns, eles são um aspecto importante da cultura e tradição de Gana. Eles servem como uma celebração da vida e conquistas da pessoa falecida, e também ajudam as famílias e comunidades a se despedirem de uma maneira única e memorável. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui,
Deixe seu like e se inscreva no canal. A imagem mostra uma coleção de objetos semelhantes a humanos dispostos lado a lado em um cenário misterioso, provocando especulações sobre sua natureza e propósito. Alguns espectadores podem se perguntar se esses objetos representam seres alienígenas de outro planeta, enquanto outros podem considerá-los estátuas colocadas estrategicamente no deserto, para desencorajar as pessoas devido ao clima árido e inóspito. A verdadeira identidade e significado desses objetos permanecem incertos, convidando os espectadores a compartilharem seus pensamentos e interpretações na seção de comentários. O número 3 é sapos gigantes africanos. Quando pensamos em sapos, geralmente imaginamos anfíbios pequenos e solitários. Permita-nos apresentar o maior sapo do mundo, o Goliath conrava, também conhecido como sapo gigante africano. Este enorme anfíbio pode crescer até 32 centímetros e pesar até 3 quilos, sendo tão grande quanto alguns gatos domésticos. Esses sapos gigantes habitam áreas restritas nas florestas tropicais da África Ocidental, próximas a rios de correnteza rápida e cachoeiras. Assim como outros sapos, eles precisam estar perto da água e, à noite, ficam sobre rochas de rio em busca de comida. Eles se alimentam de insetos, crustáceos, peixes e outros anfíbios. Você pensaria que um sapo tão grande faria um coachar alto, mas os sapos gigantes são mudos, pois não possuem uma bolsa vocal. O acasalamento para os sapos gigantes é diferente da maioria dos outros sapos. O macho constrói um ninho de pedras e cascalho perto da margem do rio e se envolve em lutas com outros machos para se reproduzir com as fêmeas. As lutas e o movimento de pedras podem explicar por que os machos são maiores do que as fêmeas, o que é incomum para sapos. A fêmea deposita milhares de ovos no ninho e depois disso, o cuidado parental termina. Eles nem esperam os ovos chocarem. Infelizmente, essas incríveis criaturas estão ameaçadas. Atividades humanas, como agricultura, exploração madeireira e assentamentos humanos, estão invadindo seu habitat florestal. Além disso, eles são caçados por sua carne, o que os coloca em risco. O número 2 é a Floresta Intocada de Moçambique. No topo do Monte Lico, no norte de Moçambique, a cerca de 700 metros acima do nível do mar, encontra-se uma floresta tropical escondida que poucos tiveram o prazer de ver. É um ecossistema secreto protegido por um círculo íngreme de rochas que permanece intocado por humanos por séculos, tornando-se uma descoberta notável para os cientistas. Curiosamente, os moradores locais conheciam a montanha, mas a floresta em si só foi descoberta em 2012 por um biólogo chamado Julian Bayles, que a avistou em imagens de satélite. No entanto, só em 2017 ele revelou sua descoberta inovadora para o mundo. O que torna esta floresta tão única é que ela experimentou apenas perturbações naturais, como secas, ao longo dos séculos, em vez de interferência humana. Como resultado, é lar de uma vasta variedade de plantas e animais que se adaptaram a este ambiente intocado, fornecendo aos cientistas insights valiosos sobre o passado e o futuro de nosso mundo natural. A descoberta desta floresta escondida é uma incrível conquista, e mostra que ainda há tantos segredos esperando para serem descobertos no mundo natural. O número 1 é Nova Viúva Negra da África. Em 2014, uma aranha com uma aparência única foi descoberta no Parque dos Elefantes de Tembe, na África do Sul. Ela tinha uma mancha em forma de ponto de exclamação chamativa em suas costas e um padrão branco único e sinuoso que se assemelhava a um rosto humano com a boca aberta em horror. Desde então, os cientistas identificaram-na como uma nova espécie chamada aranha-botão finda. Esta aranha está intimamente relacionada às viúvas negras, viúvas vermelhas e aranhas catipo, e é potencialmente a maior aranha-viúva do mundo. Bárbara Urai, a exploradora que originalmente descobriu esta aranha deslumbrante no Parque dos Elefantes de Tembe, diz que o veneno da aranha-botão finda é neurotóxico, o que significa que uma picada desta aranha requer atenção médica imediata. E se isso não bastasse, as fêmeas da aranha-botão finda também têm pontos vermelhos brilhantes em suas barrigas e seus sacos de ovos têm uma tonalidade roxa hipnotizante, com cada saco contendo cerca de 600 filhotes. Esta é uma aranha com a qual você não vai querer cruzar o caminho. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Até o próximo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.